Cada vez que você responde a uma palavra de Deus, algo é ativado. Algo acontece. Bem, essa é a palavra de Deus. A palavra diz que cada vez que você semeia no Espírito, você colhe vida, você colhe. Cada vez que você semeia na carne, você colhe. Então, essa lei de plantar e colher é uma lei divina que Deus instituiu. Então, não vão ser nós que vamos reinterpretar a Bíblia. Amém. E nós estamos cheios de gente. Amém. Mas eu não sinto que é assim, porque isso é Velho Testamento, é Novo Testamento, isso aqui. Amém. Para você, e é importante, assim, meus irmãos, é importante você manejar bem as Escrituras, saber o que você está falando. Amém. Não, porque eu li, porque eu não sei. Amém. A pessoa nunca leu toda a Bíblia, ok? Ele vai dizer como é que tem que ser feito. Mas pensa bem, pensa como é que funciona. Amém. É o tempo que nós vivemos. Amém. As pessoas nunca tiveram o trabalho de ler o que Deus pensa do início até o fim, e diz assim, eu não preciso ler, eu sei que tu está errado. Amém. Dá um silêncio quando a gente fala certas coisas que tocam a gente. Né? Mas é verdade, a gente vive em função da opinião dos outros. E essa é a razão, meus irmãos, que eu tenho falado, e eu vou falar de novo. Ele não é um homem moral, ele não pode governar a tua vida. Ele não pode governar, ele vai fazer um estrago. Uma pessoa desenvolvida por Deus, ele diz, fala a verdade, mesmo que te custe a morte, você fala a verdade. Mas a pessoa é assim, uma pessoa assim. Não. Então, é importante, sim, meus irmãos, o momento que nós estamos passando. Deus não vai tolerar as pessoas falarem em nome dele que ele não está falando. Então, entende da seguinte forma, somente quando Deus fala exatamente o que ele pensa, ungido pelo Espírito dele, é que fé vai ser gerada no teu coração. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, qualquer outra palavra, qualquer estudo, religião, eu penso, tudo, não vai gerar fé no teu coração. Essa é a importância. Amém. Fé é um presente de Deus. Tipo assim, fé não origina em você. É um presente de Deus. Fé vem para um coração rendido, e o coração rendido que se abre, recebe a bênção que é Deus falar com você. Amém. Jesus Cristo é um presente para nós. Amém. Deus amou de tal maneira o mundo, e você pode dizer, Deus amou de tal maneira você, que te deu, que mandou Jesus, seu filho, que abriu mão de tudo que ele era, que ele pensava, e que ele fez exatamente o que Deus pede de nós. Ele não usou nenhum artifício para questionar, variar ou resistir à voz de Deus. Ele fez exatamente o que o Pai dele. Ele foi fiel até o fim, até a morte. E é porque ele foi fiel e obediente até a morte, Deus lhe deu um nome sobre todo nome, glorioso. Ele foi fiel e nós precisamos honrar isso. E ele veio até nós por amor. E olha o que ele diz. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu poder. Então, olha o que acontece. E, meu irmão, por que você acha que isso se aplica só quando você se converte? A todos quantos recebem a voz de Deus, recebe poder para algo ser feito em você. Você foi salvo, mas você está sendo salvo. Por isso que é algo tremendo, você desenvolve a tua salvação andando com Ele, porque Ele continua falando. Amém. Ele iniciou uma obra gloriosa, o Espírito Santo está dentro de você, e cada vez que Ele fala, você vive. Amém. Então, nós temos o texto lá
no Velho Testamento que Deus disse: eu deixei o meu povo passar por isso e andar no deserto. E essa é a razão, porque tem coisas que Deus vai sacudir na terra. Amém? E as estruturas que nós confiamos vão se fragilizar para que você possa aprender que nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a nossa vida. A nossa vida, ela depende da voz de Deus, não das estruturas que nós vivemos nessa terra. De toda a palavra. Amém? Deus, tudo o que Deus fala em todos os assuntos geram vida em nós. Amém? Então, fé não é um instrumento que você usa quando você precisa algo na tua lógica. Eu preciso, eu não consegui, eu preciso de Deus. Fé é para viver. Amém? Você toma uma decisão, eu vou viver pela fé. É uma vida que vive, que você, não sou eu mais quem vive agora. Eu vivo pela fé. Todas as áreas da minha vida eu coloco debaixo do governo de Deus, como Deus pensa sobre isso, como Deus pensa, o que Deus quer fazer. Amém? Você vive pela voz de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é fé. Nós vivemos a cada dia, a cada hora, e nós vamos viver para o resto da nossa vida, porque Deus fala conosco. Amém. E é por causa do sangue de Jesus, lembra? Por causa do sangue de Jesus, ali no propiciatório, que Deus encontrava Moisés, e ali eu vou falar contigo. Então, por causa de Jesus, desse sangue agora, que não é no propiciatório aqui, mas por causa do Jesus, do que ele fez, da obediência que ele teve de cumprir todos os mandamentos e seguir a voz do Pai, em amor por nós, e por causa do sangue que ele levou até o trono, ele abriu o caminho para você ouvir a voz dele. Amém. Então, quando você lê Hebreus e diz assim, o caminho foi aberto, entra com confiança. Amém? Então, ou seja, qualquer situação que você quiser, vai a Deus. Vai com confiança. Qualquer situação que você estiver lidando, meu irmão, vai a Deus. Não, primeiro a gente vai no médico, pastor. Ah, é? E o que você faz quando o médico diz, olha, nós fizemos tudo o que dá para fazer, agora não sabemos mais o que fazer. Amém? Que é o que eles sempre vão dizer. Amém? Amém. O que você faz? Ah, então você vai a Deus. E nós temos essa ideia, amém, de nós testamos e cremos muito em muitas coisas. Amém? O mundo faz um monte de experimentos. Vamos tentar ver se isso aqui resolve. Amém? Por que você não experimenta Deus logo? Amém? E testa, prova e vê que fé funciona. Amém? Nós temos uma ideia, ainda nós estamos sendo transformados para a realidade que Deus funciona, a palavra de Deus funciona sempre, em todas as situações, em todos os momentos, porque nós vivemos do que Deus fala. Amém? Então, essa caminhada de fé é mais do que um artifício. Amém? Eu estou aprendendo uma série sobre fé. Amém? É importante. Depois eu vou fazer uma série sobre finanças. Depois. Não, essa é a nossa vida. Amém? Essa é a nossa vida. Amém? O caminho foi aberto. Por que o caminho foi aberto? Porque agora você tem livre acesso a Deus. Para que você tem livre acesso a Deus? Para receber graça e misericórdia. E como você recebe graça? Ele tem que ser pela fé para que a graça esteja funcionando. Amém? Então é nessa hora que quando você obedece à voz de Deus, a graça de Deus pode se manifestar. Então Paulo diz assim, eu escolhi não me apoiar em nada mais, porque eu descobri um segredo. Amém? Eu vou me especializar na voz de Deus e obedecer. Eu quero conhecer a Cristo, quero saber como Ele faz, porque Ele abriu os olhos. Amém? Não é verdade? Amém? Que Deus abra os nossos olhos. Amém? Por isso que Ele ora tanto assim, abre os nossos olhos para a grandeza, amém, para o poder, para a suprema realidade da vida que nós temos em Cristo Jesus. E Ele diz assim, abre os olhos, Senhor, abre os olhos, Senhor, abre os olhos. Deus abre meus olhos, Deus abre meus olhos, Deus abre meus olhos. Eu não quero ser essa
parte dessas pessoas que estão vivendo. Amém. Amém. Abre meus olhos, Deus. Porque quando Deus fala, vida entra no teu. Quando Deus não fala, amém, você está por conta. Romanos 10. Então é um grande desafio. Uma das coisas, você deixa, mas são 2 textos que eu queria que você abrisse hoje. Romanos 10 e Isaías 41. Nós vamos ficar nesses 2. Então, por que nós estamos fazendo uma intensiva e batendo nessa tecla? Porque, amém, tudo na nossa vida depende da graça e da intervenção de Deus. Tudo depende. Amém. Talvez você não saiba, talvez nunca ninguém disse, você achou e foi treinado dizendo como você é inteligente, como você fez isso, como você... Foi tudo graça de Deus. Amém. De repente você ainda não reconheceu isso, e as pessoas ainda não reconheceram. As pessoas falam das suas conquistas, das suas... Eu fiz, eu acontece, agem, às vezes não falam, mas agem com certa superioridade. Foi tudo graça de Deus. Tudo bondade de Deus. Amém. A Bíblia fala assim, por que tu te glorias se tu ganhou? Está escrito na Bíblia, por que vocês se gloriam nisso, que se vocês ganharam isso? Amém. As pessoas estão se gloriando em algo que ganharam. E que foi dado por Deus, e é dado por Deus, para o bem das pessoas, amém, para serviço, para que você dê glória a Deus, amém, essa é a função. Nós vivemos da graça de Deus, amém, da paciência, do amor de Deus, amém. Se você fez o que fez, amém, e aconteceu, não é porque um fulano foi bondoso com você, foi porque Deus foi bondoso com você, amém. Toda a boa dádiva vem de Deus, amém. Às vezes Ele vai mover as pessoas para serem bênçãos na nossa vida, às vezes Ele vai torcer o braço da pessoa para te abençoar. Amém. Por bem, amém. Faraó teve que liberar, amém. Ele não queria liberar. Mas o povo de Israel saqueou o Egito, mas não porque queria, amém. Não foi de bom grado, amém. Ou seja, de qualquer forma ou outra, Deus sempre vai fazer com que os seus filhos sejam bem cuidados. E tem uma boa jornada nessa terra turbulenta que nós vivemos. Amém? Esse é o coração que você tem. Deus, você confia de tal maneira em Deus que Deus vai cuidar de todos os detalhes na tua jornada e você pode descansar. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro. Descansando no poder de Deus. Amém. Você pode cantar o resto da tua vida essa música, descansando. Eu estou seguro, eu vou andando. Amém. Porque eu não tenho nada, mas os braços do Senhor são fortes. Amém. Eu confio nele. Mas eu estou querendo, amém, duvidar. Mas eu não posso duvidar. Como que eu posso duvidar? Deus me ajuda, porque quando eu duvido e ando em incredulidade, eu estou ativando o poder do inimigo e dizendo que o inimigo é mais forte do que tu. Não, Deus disse que não. Amém. É um exercício praticar, desenvolver, crescer na fé. Amém. E lidar com incredulidade e dúvida no nosso coração. E meu irmão, você está vivendo num mundo rodeado de pessoas que vão questionar a tua fé. E no mínimo dizer, você é um irresponsável. Amém. Como você faz esse tipo de coisa? Assim. Amém. Quem é irresponsável, meu irmão? Quem confia em Deus e quem decide viver uma vida assim, e você diz assim, ele pode não ter aprendido tudo. Amém. Mas ele viveu para conhecer a Deus e testar a grandeza de Deus. Amém. Ele foi até o fim. Amém. Ou o outro que diz assim, não, eu vou viver, amém, seguro. E no final da história, amém, o que vale? Muito bem, meu servo, você foi fiel. Amém, eu vi que tu tentou ali, amém, aquela ali, mas, amém. A tua fé estava na minha força, não na tua força. Amém.
Amém? Amém? Nós temos que estar disposto a afundar, amém, em cima das águas. Amém? Então, quando as pessoas dizem assim, olha lá, afundando. Sim, eu estou em cima das águas. Quando tu estiver em cima das águas, você fala de quem está afundando. Amém? E as pessoas, amém, as pessoas vão falar de você. Amém? Olha só, a pessoa está afundando. Olha ali, ó, onde está a fé dele? Eu estou em cima das águas. Quando você tirar o pé das águas e botar o pé nas águas, daí nós podemos conversar. Daí você vai ver que o teu coração vai ser todo diferente e a gente vai se entender. Amém? Mas aí você vem, Jesus que diz, onde está a tua fé? Por que tu duvidou? Ele toma você pela mão e diz, vamos seguindo, vamos junto para o barco. Ele está nos ensinando. Amém? É óbvio que você vai afundar algumas vezes. Porque nós estamos aprendendo. Mas, meus irmãos, amém, ser forte e corajoso. Amém? Não temas. O Senhor vai te ajudar a viver. Amém? Agora, se você vai ficar ouvindo o que as pessoas dizem, onde está a fé? Eles falaram para Jesus, grande Pai que tu tem, olha aí, se tu tem um Deus que é tanto, desce da cruz e prova que tu é o cara. Amém? Imagina Jesus, amém, o lado humano dele sofrendo, amém, ele dizendo, e ele teve que ser fiel até o final, de Senhor, perdoa eles não fazem ideia do que eles estão falando. Amém? Nós não fazemos ideia do que nós estamos falando. A maioria das pessoas, amém, não faz ideia do que estão falando. Então, essa realidade de quem Deus é, da grandeza de Deus, de quem nós somos, essa nossa posição, ela impacta um monte a nossa caminhada. Porque você é afetado pela glória da visitação de Deus na nossa salvação, e você enxerga o que Deus fez, o sangue, por isso que nós vencemos por causa do sangue, porque através do sangue você tem acesso a Deus. Então, quando você erra, quando você cai em tentação, você está vivendo, e graças a Deus pelo sangue, que nos purifica, amém? Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todas as nossas injustiças, amém? Ele nos posiciona de novo, amém? Levanta. Então, você precisa do sangue de Jesus, porque através do sangue você tem acesso, e você vai vencer por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da tua fé na obra da cruz e na contínua dependência de Deus, que você depende desse acesso a Deus para que a voz de Deus fale com você e do trono da graça venha graça e favor. Amém? Cada dia, cada hora. Amém? Vai a Deus para receber graça diante de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, o que é importante nessa hora? Existe uma ideia assim de você pode ser muito duro. Amém? Tem gente que diz assim, só profetiza problemas, amém, e o caos. Na verdade, você pode ter essa voz assim, as coisas vão ficar difíceis, a coisa vai ficar, amém. E a pessoa que diz assim, não, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. Ou seja, você tem por alguma razão, tem esse lado que você tem que ser equilibrado, né? E diz assim, não fala tanto assim, não fala. Como as pessoas vão se preparar para a guerra se você não der um som incerto? Então, o conceito de preparação é que você tem que saber exatamente o que está acontecendo e quais são as coisas que você tem para fazer. Paulo declara, se a trombeta der um som incerto, porque na época era assim, como é que você não tinha mídia, o som da trombeta, certo toque que dava significa, todo mundo sabia, quando tocar dessa maneira é guerra, se é pronta. E se você der um som que você, pois é, quem sabe, não é, ele fica um som meio... Ele não sabe se é festa no arraial ou se é guerra. Mas a pessoa vai ficar na dúvida, prepara ou não prepara? Então, como a igreja vai se preparar se você não fala o que Deus quer que seja falado? Nós não podemos escolher o que nós achamos adequado ser falado ou não. Mas nós não sabemos o tempo e a hora. Só Deus sabe o dia e a hora onde certas coisas vão acontecer. Ok? Deus sabe.
Quando Deus fala algo, exatamente como fala, na intensidade que Ele fala, e no momento que Ele fala, e no assunto que Ele fala, Ele está considerando esse dia e essa hora para você. Esse é o amor de Deus. Amém. Ele está olhando para a tua vida, Ele está olhando o plano que Ele tem para você, Ele fala agora para você cuidar disso, porque está tudo apontado para o plano que Ele tem na tua vida, porque Ele conhece o tempo e a maneira como as coisas vão acontecer. Então, hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus e atuar. Amém. Sempre hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus. Então, o que você precisa? Hoje. Então, amanhã vai ser hoje. Hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endurece o coração. Na terça-feira, quando você acordar, terça vai ser hoje. Amém? Domingo é hoje. Amanhã, que é segunda, amanhã vai ser hoje. Amém. Depois de amanhã vai ser hoje quando você chegar no hoje, no amanhã. Amém? Aí você vai ouvir a mesma palavra. No tempo que se chama hoje, hoje ainda é tempo de ouvir. Ouve a voz de Deus e guarda isso. Você tem que ouvir exatamente o que Ele diz. E começar a atuar quando Ele pede, porque o tempo está em jogo. Ele está planejando certas coisas que você faz. E vai requerer a tua preparação, teu posicionamento, porque Ele está olhando para nós e diz assim, como eu posso, amém, ajudar o meu filho a tirar o melhor proveito da sua vida na terra. Amém. Eu sei que planos eu tenho bons planos, eu preciso que tu preste atenção nisso, mas Deus não vai dizer, amém. Você não precisa de explicação, ouve a voz dEle. Na obediência está a tua vida, os planos de Deus vão ir se manifestando. Então, a pura palavra de Deus, essa palavra de Deus é que vai produzir em nós fé, ação em direção aos propósitos de Deus na nossa vida. E se você falar uma coisa que não é de Deus, se você sentar para ouvir algo que não é de Deus, amém, você está investindo tempo. Amém. Quantas pessoas investem tempo em certas teorias e coisas que chegam depois e dizem assim, eu gastei tempo na minha vida para nada. Amém. Mesmo dentro da igreja, investindo em certas teorias, certos conceitos. Amém. Amém? Romanos 10, então. Não é para nós, não cabe a nós julgar quando Deus fala, porque Ele falou agora e não depois, por que Ele não falou antes, e o que Ele falou, se eu vou usar agora ou depois, cabe a nós obedecer. Deus está falando isso comigo. Essa é a realidade. Deus está falando isso conosco. Age. Ok? Por isso que nós vivemos pela fé, nós estamos crendo em Deus. Deus está falando isso comigo, para fortalecer essa área da minha vida. Creio em Deus. Amém. Então, a palavra de Deus, ela pode gerar, amém, pavor em alguns e fé em outros. Depende do coração. Quando a voz de Deus cai num coração aberto, ele gera fé. Quando o coração está resistente a Deus, você vai dizer assim, que horror. Amém. As coisas estão caóticas. Amém. Você vai se desesperar. Se você soubesse tudo o que vai acontecer, você ficaria desesperado. Mas se você abrisse seu coração para Deus em fé, qualquer palavra que Deus fala gera fé e confiança que você também está bem cuidado por Deus. O problema não é a palavra de Deus, é o coração com que nós recebemos. Amém. A palavra de Deus nunca é um problema. A palavra de Deus é boa, perfeita, amém, apropriada, adequada, no devido tempo. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. Amém. Foi Deus que disse isso, Ele faz isso. A palavra dita a seu tempo. Amém. Jonas, vai a Nínive, e profetiza, porque essa terra eu vou trazer
destruição, porque a iniquidade dele subiu até o céu. Não cabe a você, amém, questionar. Amém. Essa palavra, ela pode gerar um monte de situações no teu coração, mas se tiver o coração de confiança em Deus, ela vai gerar fé de saber que Deus sabe o que está fazendo. E no final da história, todas as coisas cooperam para o bem. Então, você vive com convicção na terra. Amém? Amém? Então, depende do nosso coração. E é interessante porque nesses tempos, em alguns momentos, a gente sente, amém, quando você olha um pouco para o lado, o que nós estamos vendo, a fragilidade da vida humana. Amém. E se você olha muito para o lado, você mexe com você. Quando você olha a violência, o desafio, esse senso de cada um cuidando do seu nariz, ninguém está olhando. Amém. A Bíblia fala algo interessante, ele diz que assim como nos dias anteriores ao dilúvio, na véspera do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, as pessoas não perceberam. Amém? A arca estava fechando, as pessoas estavam entrando, e as pessoas estavam nesse... Amém. E Jesus diz, vede que ninguém vos engane, porque esses são os tempos que nós estamos vivendo. O que é isso? As pessoas não estavam preparadas para o que estava acontecendo, não estavam ouvindo, estavam bloqueadas e totalmente fechadas para a voz de Deus. A iniquidade tem se multiplicado um monte. Amém. O que é? As pessoas estão vivendo por conta própria, elas perderam o temor de Deus. Amém. Amém. Deus falou. Amém. Perderam o temor de Deus pelas Escrituras, pela Bíblia, por líderes. Amém. Perderam o temor. Não tem lugar para Deus na sociedade que nós vivemos. Não cabe. Não cabe. Nós estamos muito ocupados, não cabe Deus na sociedade. E aí, nesse texto, Jesus instrui. Jesus está falando, vigia, vigia, vigia. Fiquem apercebidos. Então, tem essa fragilidade da vida, esse senso de sedação. Parece que a sociedade está no coma. Né? E Deus quer acordar. Amém. E essa é a função da palavra de Deus. Nós sermos despertados para a voz de Deus, restaurar a voz de Deus, a voz da noiva, a nossa voz na sociedade. Amém. As pessoas só vão viver quando ouvirem a voz de Deus. Amém. Lázaro, vem para fora. Amém. Lázaro, vem para fora. Amém. Acorda. Esse é o poder de Deus. Amém. Para nossas famílias. Amém. Vem para fora. Amém. Está todo mundo atado, lidado, amém, tão envolvido com tantas coisas. Vem para fora. Amém. Ser livre. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e a proclamar libertação aos cativos. Existe um tom de libertação na voz de Deus para libertar cativos. A voz de Deus tem esse lado de guerra, de vitória. É quando a voz de Deus é proclamada, as pessoas são libertas das amarras. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, o verbo de Deus, ungido pelo Espírito, falando algo. A voz dele, a vida dele libertava os cativos. Ele põe o oprimido, põe em liberdade os oprimidos, Ele liberta das algemas os encarcerados. Fé, amém, nos nossos lábios, uma vida de fé, uma vida andando com Deus, vai trazer libertação a essa sociedade. Amém. Só Jesus Cristo salva. Amém. É quando as pessoas ouvem a verdade, é quando você vive a verdade no meio da tua família que as pessoas vão ter chance de ser libertas. Amém. A obra é divina, é de Deus, nós obedecemos. Você fala a verdade, anda com Deus, se apega a Ele,
ouve a voz de Deus, obedece a Ele, faz o que Deus diz. Amém? Mesmo que a situação seja assim, mas Deus, e a minha família, e essa situação, o que vai acontecer? Eu preciso ajudar. Não, Deus é que vai ajudar se você obedecer. Amém? Nós estamos querendo salvar a humanidade na nossa força. O Deus quer o seguinte, Ele quer um instrumento nas mãos dEle. E nós muitas vezes estamos fazendo o que Jonas está fazendo. Faz isso. E Jonas avaliou lá e achou melhor fazer aquilo. Amém? Faz o que Deus está dizendo para fazer. E a sensação que tem é que nós vivemos numa sociedade com pessoas que estão brincando com coisas eternas. Amém? Então, amém, testando as águas. E cabe a nós, meu irmão, graças a Deus, e é por isso que nós precisamos da voz de Deus, graças a Deus, que Deus restaure a voz profética, a palavra dEle, porque é a palavra dEle pregada, liberta, amém? Não é a nosso tom de conciliação, isso não, é a palavra de Deus pura, liberta, amém? Em amor, ungidos pelo Espírito. Então, amém, tudo que tem que ser sacudido e chacoalhado, vai ser chacoalhado e sacudido, para o bem, amém? Para o nosso bem, amém? Então, você pode olhar, eu sempre digo isso, amém? Quem sabe nadar, amém? O mar não é o problema, a palavra de Deus não é o problema, a questão é se você está preparado ou não, amém? Alguns se afogam no mar, outros, amém, se divertem no mar, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, quando nós andamos com Deus, nós vivemos numa outra realidade, amém? É impressionante a reação dos discípulos quando eles foram chicoteados e perseguidos por causa da palavra de Deus. Eles ficaram super felizes. Nós somos super felizes porque nós estamos podendo compartilhar do sofrimento. Cristo foi, amém, Ele foi perseguido, nós também somos, amém. Amém, é algo sobrenatural a alegria do Senhor e a força de Deus, amém. Essa vida que nós temos, nós tentamos ajustar o conforto do século 21 e todo o comodismo e achar que isso é cristianismo. Amém, o cristianismo e a força de Deus é algo sobrenatural. Amém. Não importa se você tem, não tem. Eu me alegro em Deus tendo, não tendo. Eu sei estar. Amém. Tendo pouco, tendo muito, não importa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma força sobrenatural que vem sobre nós. Amém. Nós vivemos na força do Senhor. Amém, não depende se tem, não tem, se essa coisa acontecer, se isso aqui ficar assim, se isso acontecer. Não, depende de Deus usar da sua graça. Amém, porque em todas e quaisquer situações, nós somos mais que vencedores. Amém. Amém. Todas as estruturas feitas pelos homens vão fracassar. O sistema político vai fracassar, não é a solução. A gente vê as pessoas se associando, amém? Crente, igreja e política, não é a solução, amém? Jesus vem buscar a noiva dele, não o partido político, não. Jesus vem buscar a noiva dele, amém? Tudo o que Deus fala e está falando nessa hora é em função de preparar uma noiva para Cristo, amém? Essa é a nossa vida. É isso que importa. Jesus disse para os discípulos assim, não se preocupem, eu vou sair, mas eu estou indo preparar um lugar, mas eu voltaremos. Imagina, pessoal, não se preocupe, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, eu vou preparar um lugar, e quando for o sinal de Deus eu vou voltar. E sabe o que ele espera? Se preparem também. Se preparem porque nós vamos se encontrar. Vai ser algo glorioso. Amém. Então, qual é o único lugar seguro? Cristo Jesus é o único lugar seguro. Então, quando as pessoas dizem assim, eu quero encontrar segurança financeira, porque eu achei um investimento que eu vou diversificar e ali eu estou garantindo meu pé de meia, então eu tenho uma aposentadoria garantida, eu fiz isso aqui, estou garantido. Não, Jesus é a nossa segurança financeira. Amém? Jesus é a nossa segurança alimentar. Jesus é a nossa segurança médica. Amém? Jesus Cristo é tudo para nós. Amém? Amém? Jesus Cristo é tudo para nós. Você usa tudo que tem ao teu redor.
Amém? Pela graça de Deus, mas não ponha a tua confiança em nada. Amém? Adora a Deus. E Ele é a única esperança da humanidade. Então, o que acontece? A única solução para todas as pessoas que estão ao teu redor, que você vê que tem problema, é Jesus. Ok? Então, pensa assim. Dá uma analisada no que você tem ao teu redor. As coisas que você acha que está fora do lugar, que está errado. Solução única, Jesus Cristo. Ele é o que tem poder para salvar. Então, foi isso que ele fez pela primeira vez. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é da onde nós partimos. Deus continua amando o mundo de tal maneira, e Ele tem um objetivo, salvar o mundo. Amém? Então, Deus amou de tal maneira o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que não crê em Jesus, amém, está condenado. Então, a mensagem não mudou. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, Deus amou de tal maneira e deu Jesus para você. Para você, se você crê nele, você não vai perecer nessa situação, você vai ter vitória. Jesus continua sendo a salvação, ele não mudou. Amém. Ele continua sendo a resposta, não é Jesus e mais um pouco. Hoje, quando você acorda de manhã, você diz assim, graças a Deus pela bondade e a misericórdia de Deus, graças a Deus, porque eu tenho a Jesus. Amém. Aí você diz assim, Deus me amou de tal maneira que Ele deu a Jesus. Amém. Se eu crer em Jesus, se eu seguir a Ele, andar perto dEle, eu não vou perecer. Amém. Mas eu sei que eu não vou perecer eternamente. Não, nós não vamos perecer na nossa jornada. Amém. Porque nós estamos lidando com tantas coisas, e Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, pelo Espírito, que vai nos andar e nos fazer andar em vitória. Cada vez que você ouvir a voz de Deus e fizer o que Ele diz, você vai ter vitória nessa tua situação que você está lidando. Jesus Cristo é o Senhor, amém? Então, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pastor, eu já me fortifiquei na quarta-feira passada na graça, está em Cristo Jesus. Hoje, fortifica-te na graça. Você precisa, amém, porque você já usou, amém. Ontem você já usou, hoje você precisa da graça de Deus, amém. E essa é a grande experiência. É que nem aniversário. Mas eu já comemorei aniversário. Sim, mas essa é uma beleza de aniversário, é de ano em ano. Amém. E essa é a beleza de andar com Deus. Diariamente você precisa da graça de Deus. Amém. Amém. Mas amém, graças a Deus pelo que Ele fez. Hoje eu preciso da graça de Deus. Que Deus te visite, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje. Amém? Imagina o que acontece quando nós somos saudados e abençoados, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Meu irmão, cada dia, imagina o que você tem, você sai, eu estou com amém. A graça de Jesus, o amor de Deus e o Espírito Santo andando perto de mim, comigo, amém. Amém. O que é que pode ser feito se alguém crê nisso? A graça, o amor, a comunhão, amém. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, a casa não vai cair. Então nós estamos começando a perceber que no cenário que nós vivemos, o grande desafio nosso e o grande objetivo nosso é aprimorarmos a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. É mais ou menos assim, né? Esses dias alguém estava me mostrando várias cenas de como estava a cidade de Gramado nesse feriadão. Tipo assim, você tem que andar de lado. Tão cheio que está. Você imagina. Vou aproveitar e ir para Gramado. Com licença. Você está na rua, com licença. Você está no meio da rua, com licença. Eu vou descansar, vou aproveitar.
Diz que apareceu uma reportagem, tem um lugar lá, uma tenda que vende, como é que é? Pão com linguiça. A pessoa estava fazendo uma foto. Ela ia, não tinha fim, as pessoas estavam na fila para comer pão com linguiça. Estava virando a quadra. Por que isso? Mas esse não é o ponto. Imagina você perdido nessa multidão, nesse monte de gente, e perde a criança. E a criança desesperada. Sabe o que a criança quer ouvir? A voz, só a voz. Aqui eu estou te vendo. A voz. A única coisa que nos importa nesse turbilhão é ouvir a voz de Deus. É só o que importa. Está ao alcance da voz dele. É só o que importa. Porque quando você ouve a voz dele, essa é a importância que nós precisamos dar a Jesus Cristo na nossa vida. O ambiente, como eu disse, está muito barulhento, confuso, povoado. Como eu disse, onde eu vim tentar trabalhar um pouco e achar um pouco de silêncio. Também tinha uma festa de aniversário, se chamaram uma escola de samba aqui, alguma coisa assim. E estava ali. A tarde inteira. Quando eu cheguei, eu fugi de um som para me aquietar. Por isso que Jesus disse, Jesus subiu ao monte para orar e se retirava. E eu disse assim, eu falei, eu vou me retirar, que eu normalmente faço. E aí eu fui saudado com... As pessoas estavam animadas, felizes. Eu falei assim, estão felizes, tá bom. O que eu faço? Eu canto mais alto, eu botei um som mais alto no meu escritório. E é interessante que abafou. Eu botei um som mais alto. Mas é a vida que nós estamos vivendo. E você percebe as pessoas cantando, bebendo. É um ritmo frenético, uma agitação para manter o show andando, e você não ouvir o que está diante de nós. Mateus 17 fala do Monte da Transfiguração. Você não precisa abrir, 5 diz, onde você vê toda aquela experiência. E Jesus, é interessante como Deus quer deixar claro. Aparece Moisés, aparece Elias, simbolizando a lei, os profetas, e aparece Jesus. E é interessante que as vestes de Jesus, a transfiguração, a glória que foi vista. A Bíblia fala que as vestes de Jesus eram tão brancas e resplandecentes. Tenta imaginar, que ele disse, nenhum lavandeiro na terra conseguia deixar tão limpa. Então, olha, por quê? Por que Jesus permite, ou Deus tem o plano dele, de você ver as vestes de Jesus brancas? O Jesus glorificado, branca, resplandecente, brilhante. Sabe por quê, meu irmão? Essa é meu coração. Essas são as vestes do noivo. Em Apocalipse, nós lemos Jesus dizendo, ou Deus dizendo, está na hora das bodas do Cordeiro. Ele fala da noiva que a si mesmo já se ataviou com roupas resplandecentes e brancas, que são os atos de justiça, que são os atos de fé. Cada vez que você decide ouvir a voz de Deus e obedecer, a tua roupa vai ficando mais branquinha para encontrar o noivo. Jesus tem roupas brancas, resplandecentes, como ninguém conseguia. Okay? Nenhum lavandeiro vai conseguir apresentar uma roupa tão linda e branca. Jesus Cristo glorificado.
E aí Jesus tem essa visão no final, ele diz assim, que ele está vindo buscar a noiva gloriosa, que já se ataviou, ela já se preparou, e foi dado a ela vestir linho finíssimo, resplandecente e puro. E aí ele descreve, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, amém, tudo faz sentido, amém. Nós estamos vendo certas cenas. Lembra o que João ouviu no livro de Apocalipse? Sobe para aqui que eu vou te mostrar algumas coisas. Apocalipse 4. Daí João ouve a voz de Deus. Ele sobe para aqui. Eu vou te mostrar o que vai acontecer. Bem, então, o que acontece? A voz de Deus está falando. Deus está falando. Amém? A voz de Deus está falando. Nós estamos ouvindo o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Amém. A voz profética. Por isso a importância de nós ouvirmos com clareza o que Deus está falando, porque o objetivo de Deus falar é preparar você. Amém. É posicionar você. É sermos despertados. Então, no Monte da Transfiguração, diante dessa cena, os discípulos estavam impressionados, eles queriam ficar ali. Amém. E aí, uma voz do céu, amém. Não daqui da terra, uma voz do céu. Eles ouvem uma voz que diz assim, esse é o meu filho amado, ouçam a ele. E meu irmão, mais do que nunca, ouçam a ele, Jesus Cristo. Que você tem que saber o que ele está falando. Ele é o verbo de Deus. Amém. A palavra de Deus. A voz de Deus. Deus está deixando claro. No cenário que está diante de nós, não deixa ninguém te enganar. O que você tem que fazer? Amém. Cresce, anda perto de Deus. Abre o teu coração, vê, medita nas Escrituras. Ouve a voz de Deus, desenvolve um relacionamento. E Paulo deixou claro para nós como se faz. Tudo é secundário para mim. Amém. Eu quero conhecer a Jesus. Então, esse é o conceito de nós estarmos despertados para a voz de Deus. Acordados para a voz de Deus. A voz do cristão é uma voz de vitória. A nossa fé vence o mundo. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus é uma figura central e quando você ouve a voz dele, você vai andar em vitória. Amém? Se você rejeita ele, nós vamos ver o caos que nós já estamos vendo. Então, é como se fosse um divisor de águas. Ah, pastor, a gente está ouvindo tantas coisas. Se o nosso coração está cheio de medo, incredulidade e dúvida, amém, vai ser um caos. Nós vamos agir como o mundo está agindo, nós vamos se preparar para o caos. Mas nós estamos nos preparando para a volta gloriosa, nós estamos nos preparando para a glória de Deus, para coisas tremendas que Deus tem preparado para nós. Amém. A palavra de Deus tem um efeito diferente na vida daquele que crê. Amém? Amém? Então, Romanos 10. Está falando sobre a justiça de Deus, as pessoas rejeitam a justiça de Deus e a palavra de fé, da onde vai vir? Porque o fim da lei é Cristo. E versículo 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Amém? Essa é a palavra que você tem que ouvir, você tem que ouvir palavra de fé. É a palavra do trono de Deus, que gera fé no nosso coração. É só o que importa para você nessa hora. O que Deus está falando comigo, o que Deus tem falado comigo, o que Deus está falando, o que eu estou crendo e eu estou vivendo isso e eu estou falando isso. Amém? Amém? Amém. Você tem que tomar uma decisão. E meu irmão, é assim, toma uma decisão. Eu vou acreditar no que Deus fala, eu vou procurar conhecer a Deus, ouvir o que Ele fala e vou falar o que Ele fala. Essa é a minha vida, essa é a minha decisão. Agora eu sei como vai ser a minha vida para o resto da vida. Não importa o que aconteça, eu vou acreditar em Deus. Amém? Quando o inimigo parar na frente de você, aqui, eu vivo por esse livro. Aqui. Amém. Eu já decidi, amém. Eu já decidi, eu vivo por esse livro. Eu vivo por esse livro.
Porque você tem que conhecer e ler e estudar, porque você vive por isso. Amém, é uma bênção, a palavra de Deus é uma bênção. Você lê, você é renovado. Amém, ele mostra coisas. Ele mostra o que ele fez, ele mostra o que ele faz, ele mostra o que está disponível. Amém? Para quê? É como se quando Deus abre a boca, ele provoca você. Amém? Se você tiver com o coração aberto, vai dizer assim, amém, fé vem. Amém. Amém, que grande Deus é esse que se dispõe a falar conosco, porque quando Ele fala, algo ativa no nosso coração e Ele nos dá a possibilidade de fazer o que Ele está ativando no nosso coração. Amém, que bênção. Amém. Fé não é algo que origina em nós, origina em Deus. E Ele falar conosco, pelo Espírito. Então, quando você se aproxima de Deus, você diz, Deus, fala comigo, Senhor. Eu abro meu coração. Amém. Não aqui. Senhor, abre meu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes não faz sentido aqui. Você não está entendendo nada. Fé entra no teu coração. Depois a tua mente vai se alinhar, vai aprender, fé entra no coração. Tem algo que se move em mim. Amém? Eu estou no meio da pior situação da minha vida, nunca. Amém? Uma crise para tudo que é lado, mas tem algo que move dentro de mim. Essa é a palavra de Deus que gera vida em nós. E você começa a viver daqui. Amém. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o passo a seguir. Amém? Eu estou rodeado de tudo que é problema, não sei qual é o primeiro que eu vou lidar. Amém? Eu estou lidando com pressão, eu estou ofendido para tudo que é lado. Amém? Me sinto a pior pessoa do mundo, mas tem algo dentro de mim que me faz viver e dizer assim, Deus tem solução. Amém? Tem algo dentro de mim que move. Amém? Se o Espírito de Deus se move em você, você anda. Amém? Amém? E vai ter sempre a Mical, que está lá no balcão, olhando, e o Espírito de Deus se move em Davi, você faz certas coisas, você canta, você está cantando, você está assim, seja responsável, amém, olha que papelão, você devia estar fazendo você aí está sentado aos pés de Cristo, vai trabalhar, como se Marta disse para Maria. Eu falei, Marta, não mexe com isso é precioso. Ela escolheu a única coisa que qualquer ser humano deveria estar escolhendo agora, sentar aos meus pés, porque você não faz ideia o que acontece dessa relação de amor e coração aberto. O que eu faço numa situação dessa? Você pode trabalhar, limpar a tua casa, chamar todo mundo para o resto da vida. O que acontece em 1 segundo na minha presença, você não faz ideia. Você está avaliando mal a vida. Não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso pagar. Você não faz ideia o que acontece quando um coração humano se abre na presença de Deus e Deus fala. Não faz ideia. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus veio, para entrar na nossa vida toda limitada. Eu não tenho marido. Eu sei. Mas é impossível, eu sei, para os homens. Mas se você abrir o teu coração e crer, como Isabel diz, bem-aventurada aquela que creu, porque não haverá impossíveis para Deus. E meu irmão, pensa da seguinte maneira, Marta querendo tirar Maria dos pés de Jesus. E Jesus se torna pessoal quando alguém começa a mexer na tua relação com Cristo, com Deus. Ele defende você. Davi disse assim, Davi estava feliz da vida. Ele estava trazendo Deus perto dele. A coisa mais importante para o Davi, você sabe a história do Davi, um homem segundo o coração de Deus, que fez e aconteceu. Amém? Ele derrubou um Golias, amém? Com uma pedrinha. Amém? O que é que você pode fazer no teu caso? Amém? Uma pedrinha, o gigante. Meu irmão, quanto mais disposto você ficar a Deus, mais fé vai entrar no teu coração para dizer assim, sim, mas esse gigante vai diminuindo cada vez que eu ando perto de Deus. Amém.
Anda perto de Deus, você vai ver que teus sentidos vão ser submetidos à glória de Deus, você vai abrir com os olhos de Deus e você vai começar a ver, Ele não é tão grande assim como parece. Aí você vai a Deus, busca Deus, ora a Deus, Ele não é tão grande assim como parece. Ele fala assim, nós temos condições de entrar em cena. Amém. E aí Mical, amém, filha de Saul, amém, sempre tem os rastros da velha, amém, da velha guarda, né, da religião, que diz, que papelão o rei está fazendo, amém. Olha, o que as pessoas vão dizer de ti, tu vai perder o teu governo, que papelão, tu precisa um pouquinho mais de finesse. Não mexe e não tira ninguém dessa relação com Deus, aos pés de Cristo, porque você não sabe o que está acontecendo ali. Não critica e não fala nada. A única coisa que você tem é temor de Deus. Essa pessoa dedicou a vida dele e deu tudo para andar com Cristo. Não fala nada dessa pessoa. Não fala. E aí ela falou, e Davi foi interessante, Davi, ele não teve isso, não. Ela disse, tu é assim, né? E ela ficou estéril, nunca mais teve. Tu é assim porque Deus escolheu a mim antes do que a teu pai. Isso foi claro. Certos problemas do passado apareceram pelo jeito ali. Amém? Então, meu irmão, nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia, e a minha oração é essa, Senhor, abre os nossos olhos. Não importa o que o mundo vai nos oferecer, e o tamanho das crises que vão e vai sacudir tudo, amém, ao nosso redor, e as coisas, amém, o mundo semeou nessa direção. Mas nós não fazemos ideia do poder de Deus para salvar os seus, amém. O que acontece com um coração totalmente rendido a Deus? Aqueles que conhecem a Deus farão proezas. Amém. E nós temos a história da galeria da fé, daqueles que fecharam a boca dos leões e fizeram e aconteceram. Então, Romanos 10 fala dessa palavra de fé no nosso coração, e ele diz assim, se com tua boca confessares, Jesus Cristo é Senhor. Teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você percebe? Diz fé no coração e você confessa. Amém. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Isso é a minha vida. Eu sou filho de Deus. Nós cantamos. Amém. Eu não estou amarrado por medo. Então para de ficar amarrado pelo medo. Vive em fé. Amém. Confie em Deus. Não tenha medo. Amém. Não temas. Então. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então olha o que acontece, meu irmão. É com o coração que você crê, com a boca você fala. Amém. Com o coração você crê e com a boca você fala. A respeito de qualquer coisa. É assim que funciona a nossa vida. Com o coração você crê, com a boca você fala. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Amém. Deus está pronto a agir a teu favor. Ele é rico, abundante, glorioso, um grande Deus, pronto a agir por aqueles que nele, por aqueles que o invocam. E aí vem aquela pergunta, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E meu irmão, cada vez que você invoca o nome do Senhor e coloca Jesus no centro da tua vida e age pela fé, ele entra em cena. A graça de Deus entra em cena. Amém. Por isso que nós falamos, Jesus é o centro da nossa vida. Nós falamos, a palavra de Deus está sempre nos nossos lábios. Porque aí ele diz assim, como invocarão? Como você vai acessar o trono da graça e receber salvação, receber a intervenção de... se você não crê?
Ou seja, se você não crê, você não vai receber. E como você vai crer se você não ouve? E se você fecha o ouvido, está com o ouvido em outro lugar? Como você vai crer? Como você vai acessar a riqueza de Deus? E como vão ouvir se não há quem pregue? Graças a Deus, porque Deus está falando conosco. Amém? Jesus veio, e como pregarão se não forem enviados? Você precisa ser enviado por Deus. Você não se auto-envia. Nós precisamos passar tempo o suficiente na presença de Deus, com Ele, sendo transformados, treinados, até que Ele nos envie. Amém. E aí ele diz assim: conformosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Amém? Nem todos acreditam na pregação. E aí ele diz assim, fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, da onde vem fé? Fé vem quando Deus fala conosco. E o que você não quer é ouvir outra coisa que não quando Deus fala. Porque se não é Deus que está falando, qualquer outra coisa não vai gerar fé no nosso coração. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que nós vamos ver diante de nós é Deus vai julgar falsos profetas. Pessoas que estão falando o que Deus não está falando. Amém, nós vamos ver isso diante de nós. Mas eu gostava tanto desse pregador. Meu filho gosta muito desse pregador. Okay? É um critério bom para a gente montar a nossa vida em cima. O gosto das pessoas. Amém? Nós precisamos. Amém? Deus não vai tolerar pessoas falando em nome dele, induzindo as pessoas ao erro e não estando preparados para o que ele está fazendo. Amém? Qual é o sentido de Deus? Ouvir, sentar no céu, ver as pessoas, amém, corrompendo, fazendo tudo, amém, edificando seus próprios reinos, seus próprios seguidores. E aí Deus olha do céu e diz assim: as pessoas, amém, estão sendo desviadas, elas não estão se preparando, elas estão fazendo outras coisas. Amém, Jesus está voltando, a noiva devia estar se preparando. Deus não vai deixar isso acontecer, Ele vai sacudir as águas. Amém. Ele vai sacudir as águas. Então, amém, é uma das coisas que estão diante de nós. Amém, não se assusta. Amém. Porque o juízo vai vir primeiro sobre a casa de Deus, diz a palavra de Deus. Amém. Nós vamos ver um tempo, amém, nos próximos meses diante de nós, anos. Amém? Eu creio, uma das coisas interessantes, a sensação que dá é que o próximo ano diante de nós vamos ver algumas coisas, amém, inimagináveis talvez. Mas lembra, e a palavra de Deus sempre é essa, o objetivo de Deus falar isso não é para ter medo, é para dizer: Deus está se movendo, amém? Confia nele, amém? É uma voz, é porque Deus não quer que ninguém pereça, amém? Deus quer uma igreja consagrada, pura, que vai falar os segredos dele corretamente na hora, amém? Nós não somos, Deus não permitiu a cada um de nós falar o que nós achamos. Amém. Nós somos as pessoas que carregam a responsabilidade de pregar o Evangelho e a voz de Deus, só podem falar exclusivamente o que Deus está falando. Somente a pura, não adulterada, não corrompida a palavra de Deus, ungida pelo Espírito, vai produzir fé nas pessoas para a salvação. Amém. Amém? Paulo teve um encontro com Jesus.
E eu queria que você visse o que ele está escrito. Paulo, quando estava no caminho para Damasco, ele dizia assim, eu sou Jesus. Está em vermelho na tua Bíblia. Ok? Nós estamos indo em direção ao nosso ponto. Paulo foi uma das pessoas que estava induzindo ao erro. Amém? Extremamente bem forjado. Mas Jesus encontra ele. Meu irmão, quem é que desce do seu trono para conversar com um homem? Amém. Só Deus no seu amor. Amém. Amém. É o amor por Paulo e pela humanidade. Que ele se revela. Amém. Pensa nisso, meu irmão. Nós realmente estamos vivendo uma vida muito natural. Pensa que Jesus visitou a Saulo no caminho para Damasco. Amém. Uma luz brilhou, as pessoas que estavam perto dele viram essa luz gloriosa. Amém. E Jesus diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tremendo, amém, o nosso Deus. Tremendo o nosso Deus. Nós temos que repensar onde nós estamos colocando a nossa esperança, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que, sentado num alto sublime trono, que nos amou de tal maneira e que visita o ser humano, amém, cedo de manhã que o visites, que é o homem, amém, que Jesus, amém, andou o que andou, fez o que fez e ainda visita Saulo e diz assim, Saulo, amém, por que tu está me perseguindo? O que Jesus está fazendo? Ele está ajustando a sua noiva, ele está treinando as vozes que ele vai usar. Ele vai corrigir. Amém. Ele vai fazer alguns ajustes. Amém. Para que a voz dele se torne cada vez mais clara. Nós precisamos, como eu disse na última quarta-feira, nós precisamos ter uma visão de Deus sentado no trono, olhar para cima, Ele é Rei e Senhor. Amém. E nós ouvimos as nossas instruções lá do alto. Como isso acontece, meu irmão? Um Deus, Criador do céu e da terra, Jesus, o Senhor da igreja, aparece para você, para dizer, olha, cessa aqui, sacudiu a vida. Ele diz, ele viu uma luz que brilhou do céu e ouviu uma voz que dizia, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso mudou a vida de Paulo. A partir dali, tudo não vale mais. Cristo é tudo. Amém? E aí você vê Jesus também dizendo para a noiva, lá no livro de Apocalipse, dizendo assim, sobe para aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, meu irmão, nós precisamos tomar uma decisão nessa hora. Nós vamos seguir a Jesus? Amém. E nós vamos ver o que Ele é capaz de fazer, cujo coração é totalmente dele. Então, para nós concluirmos, Isaías 41, eu fiquei de colocar Isaías 41 para os irmãos. Então, a primeira parte do capítulo está falando dos deuses, dos ídolos, e nós terminamos com essa parte, Isaías 41, 7, que diz, assim o artífice anima ao ourives, um ajudando o outro, fazendo conferências, amém, como fazer o melhor ídolo possível. Nós vamos salvar o planeta, nós vamos fazer conferências, nós temos a ONU, nós temos a Bono, amém. O ONU e o Bono estão sempre envolvidos em tudo. Amém. Aí você vê G5, G7, G9, G20, G30. Aí você vê as moedas, você vê alternativas, você vê tudo. Amém. O mundo está trabalhando, amém, e vai investir aqui. Os bancos centrais estão investindo em ouro agora. Agora é hora de comprar ouro, porque o ouro vai te trazer segurança. Amém. E aí agora é isso aqui, agora é isso. Amém. Então, eles estão se animando uns aos outros, alisando o martelo, ao que bate a bigorna, dizendo, está bem feita a nossa obra. Amém. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile.
Mas, ele diz assim, tu, ó Israel, meu servo. Aí tem outra coisa. A quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem diz, tu és o meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas. É como se ele está dizendo, o que eu vou fazer na terra, amém, as pessoas vão ter um certo temor. Tu não precisa temer. Amém. É isso que Deus faz. Ele vai mexer em coisas na terra. Mas ele está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Palavra de Deus para você nessa manhã, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Isso é o que nós temos, um Deus que vai nos ajudar. Deus vai me ajudar. Amém. Não importa o que tenha diante da... Amém. Ele vai ajudar a minha família, vai ajudar a minha empresa, vai ajudar a minha vida, a mão dele vai estar sobre a minha vida. Esse é um texto que você vai dizer, Senhor, amém. Isso é para mim. Não temas. Amém? Não temas. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13 diz, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Amém. Você que se acha que não... Amém. Amém. Quantas vezes nós nos achamos um nada nesse mundo? Amém. Todos. Eu sei, Deus, o que é que eu posso fazer nisso? Amém. Aí aquela formiguinha sobe em cima do elefante e diz, vamos balançar essa ponte. Amém? Amém. Essa é a nossa vida. Amém. É bem assim que você se sente, Senhor, eu me sinto um nada. Mas nós somos nada. Sem Ele nós somos nada. Mas aí Ele nos dá a oportunidade de dizer assim, não temas. Eu vou tomar vocês pela mão, eu vou ajudar vocês, eu vou fortalecer vocês. Andem comigo. Amém. É interessante quando Davi estava trazendo a arca da aliança, no primeira vez deu aquele rolo que deu, né? Ele ficou indignado que Deus interveio e 2, amém, caíram mortos, porque você lida com as coisas de Deus meio desleixadamente. Aí Davi fica chateado, ele vê que Deus continua, amém. Deus olha do céu e continua, amém. Ele fala assim, não adianta eu ficar chateado, é melhor eu me alinhar. Amém. E meu irmão, não adianta você ficar triste, chateado, indignado. Te alinha, Deus te ama, Ele tem um plano para a tua vida. Amém. Nós precisamos sair desse lado e dizer assim, porque daí você vai ver a bênção de Deus nas pessoas que, amém, que aceitam as correções e os ajustes de Deus. O que Davi ouviu, Davi, não adianta tu começar na fé, começar no Espírito e depois relaxar e fazer do teu jeito. Vai ser do início ao fim, você vai ter que confiar em mim e andar comigo. Amém. E aí a arca foi para a casa do Obed-edom e Deus estava abençoando. Então é o seguinte, aí Davi diz assim, tá Deus. Como é que se faz então? Amém. Ok, faz assim. Daí ele fez todo o tratamento dele. E eles trouxeram a arca da aliança, celebrando tudo mais. E aí, sabe o que em Crônicas, 1 Crônicas diz? Tendo o Senhor ajudado os levitas que carregavam a arca. Deus ajuda as pessoas. Amém? É tremendo esse versículo. Quando você faz do jeito de Deus, Ele te ajuda. Amém. 1 Crônicas 15, 21. Ele nos ajuda. Deus é por nós, não é contra nós, meu irmão. Uma vida de fé conta com a intervenção e a graça de Deus. Deus vai te ajudar, meu irmão. Ok? Deus vai te ajudar. Deus te ama. Deus vai te ajudar. Ouve a voz dele. Eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer e a minha mão vai estar contigo nessa situação. Deus vai te ajudar. Confia nele. Deus é mais do que poderoso para nos conduzir em vitória nesse tempo. O que é que nós podemos conquistar e alcançar na nossa vida se a gente tomar uma decisão de acreditar no que Deus diz? Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o poder de Deus sobrenatural para fazer coisas impossíveis esteja sobre a tua vida. Que o amor de Deus, que você creia na realidade que Deus te ama, e a comunhão do Espírito seja sobre todos nós. Nós estamos sendo preparados, meus irmãos, para uma gloriosa experiência. O mundo está se preparando para minimizar as perdas. Nós estamos nos preparando para maximizar os ganhos. Amém? Essa é a nossa vida. O homem de fé está vivendo para maximizar os ganhos. Amém? O grande vai ser o teu galardão. Amém? A tua coroa vai ser gloriosa. Nós somos mais que vencedores. Você se prepara enquanto alguém está se preparando para ter o mínimo de perda possível. Amém? Fazendo seguro de tudo e cuidando de tudo para segurar tudo, porque quando vier, amém, a chuva. Amém? E é o que o insensato faz. Ele também constrói a casa, só que ele está construindo sobre areia. Pensa bem, meus irmãos. O mundo está trabalhando para minimizar as perdas. Eles sabem que nada é seguro. Amém. Eu vou me congelar, amém, de repente, para ter um pouquinho mais de vida, né? Amém? As aberrações que estão sendo feitas. Mas o que é para alguns perda, para nós, produz eterno peso de glória. Sabe o que fé faz no coração de uma pessoa? É olhar tudo o que está diante de nós e dizer, nós somos mais que vencedores. Uma igreja gloriosa está sendo forjada. Então, o que você pensa? Você pensa em avançar, em vencer, em semear e ver vidas sendo salvas, você está operando do outro lado. Amém? Esse é porque que existe um outro ânimo na nossa vida. Amém? Essa é a razão porque as pessoas olham e dizem assim, mas a pessoa não sabe o que está acontecendo, ele mesmo está profetizando algo. Amém? Deus está falando algo? Sim. Mas Deus vai te ajudar. Amém? Deus vai te fortalecer sempre. Deus vai andar sempre conosco em todo esse tempo. Toma uma decisão, meu irmão, por Deus, sempre. A decisão de fé. Graça de Deus está disponível para aqueles que andam pela fé. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler algo que eu escrevi para a gente concluir. Nós estamos vivendo um grande teste, uma grande experiência, para dizer o mínimo. Amém. Viver num mundo como o nosso. Amém. Com todas as opções, ofertas, tentações, tribulações. Amém. Tem tudo, está aí. As fichas foram dadas, estão na mesa todos. E ainda assim, contudo, manter um coração nas coisas superiores. Esse é o grande teste da nossa vida. As opções, o que o mundo tem a oferecer, está aí, meus irmãos. Amém. Não tem mais o que fazer. O mundo agora está andando para trás. Estão tentando ver se os postes agora começam a fazer o xixi nos cachorros. Amém. Antes os cachorros faziam xixi nos postes. Agora vamos tentar inventar. Amém. Não tem mais o que fazer. E o grande teste para nós, diante de tudo, é manter os nossos olhos em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Saber que a vida é muito mais do que isso aqui. Ter uma convicção no nosso coração e você dizer, tudo o que nós temos aqui, que Deus criou para nós aproveitarmos. Não se compara com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que existe um Deus no céu que está sentado muito acima de tudo isso aqui. Que Deus nos dê essa perspectiva, Ele está muito acima, que te ama grandemente. Amém. E que vai fazer tudo o necessário para que você e todos os teus queridos sejam salvos. Esse é o Deus do céu. Esse é o grande teste de você
no meio de tudo isso, não perder essa visão. Seria possível que nós vamos conseguir nos manter incontaminados, puros, vivendo no mundo que Deus criou para o nosso aprazimento, mas mantendo o nosso coração somente e unicamente devotado a Ele. Todo o nosso amor é para Ele. Que é muito mais elevado do que tudo isso, que nos ama e que está se preparando para nos buscar. Amém. Essa é a nossa vida. Uma noiva com linho finíssimo sendo preparada, ataviada, onde nós vivemos a nossa vida nos desembaraçando e nos desarraigando desse mundo, continuamente. Sendo libertados, cada vez que a voz de Deus fala, Ele nos liberta desse mundo. Amém. É isso que acontece quando você abre a tua Bíblia, quando você se rende a Deus para ouvir a voz dEle, e que você senta diante da pregação do Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar, abrir os olhos e tirar as algemas. Amém. A palavra de Deus liberta. Amém. A voz de Deus carrega amor como nenhuma outra voz é possível. Quando Ele fala, Ele desmonta o ser humano. Você não tem que fazer senão, Deus. Amém. Quando Deus falou com Jó, amém, Ele derrubou Jó. Amém. Não porque Ele deu uma lição de moral no Jó, porque Ele acessou o coração de Jó e Jó viu a grandeza de Deus e a bênção que é, o privilégio que é andar com Deus e ouvir e ver o quanto Ele nos ama. Porque na análise de Jó, que fez e botou o dedo e queria, ele falou assim, eu falei o que eu não devia, porque se Deus levar a sério o que eu disse, amém, eu estou frito, porque eu não tenho como me levantar diante da justiça de Deus. A voz de Deus, e meus irmãos, a voz do noivo carrega tanto amor por nós, que liberta as cangas e os fardos todos, e que, amém, que a voz de Deus se faça ouvir. Amém. Essa é a razão, porque muitos de nós ainda estamos presos a muitas coisas nesse mundo, porque nós estamos ouvindo a voz da religião, amém. Não é a voz do bom pastor. A voz do bom pastor, ela liberta, amém. Você percebe o amor de Deus, você diz, Deus, amém, onde tu andavas, Deus? Eu sempre estive aqui, amém. É o teu nariz que está entupido, amém, teu coração que está entupido. O amor de Deus lança fora todo o medo. O que você vai ouvir nessa hora, por isso que a palavra de Deus diz, não temas. E meu irmão, quando ele fala, algo acontece dentro de nós, meu irmão. E é isso que nós queremos. Nós não queremos uma teologia, nós não queremos aprender um novo curso com 5 passos que você vai vencer e vai provar para alguém que você vai ser. Você quer ser impactado pela voz de Deus quando Ele fala com você. Amém. Ele te desmonta para o resto da vida e Ele te posiciona para uma vida de vitória com Ele. É tudo o que nós queremos. Esquecendo, então, eu escrevi exatamente isso, esquecendo toda o técnico, a tecnicalidade de andar pela fé e tudo mais. Algo profundo acontece no coração de um ser humano quando ele ouve a voz de Deus. Amém. Que não tem como explicar. Não é algo técnico, não é que se estuda. Algo sobrenatural de Deus acontece e que você vê coisas, você enxerga coisas. Você ajusta a tua vida. Você é capaz de fazer coisas, amém, inimagináveis. Quando Deus fala. Um homem, uma criatura, conversando com Deus. Amém? Esse é o grande dos milagres, que nós vamos celebrar na mesa hoje. É profundo o impacto, é fora desse mundo, muito além de compreensão humana e entendimento, o que a voz faz
a voz de Deus é capaz de fazer em você. E é isso que nós queremos, e é isso que Deus está propondo. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E o que Deus está propondo a nós, não é que Ele não está falando isso, é que o nosso coração está muito entupido com outras coisas, com outras prioridades. Ele responde à fome. E, meu irmão, é assim que faz você dizer, Deus, amém, tem algo dentro de mim que me atrai a Ti. Amém. Eu abro meu coração. Amém. É impressionante o que Deus faz. Meu irmão, a voz de Deus gerou uma criança onde ninguém podia fazer. Jesus, o Verbo de Deus, nasceu. Isso é fé. Amém? Fé é o que vem quando Deus fala conosco. Ele nos ilumina, nos dá poder, nos cura. A voz de Deus. Amém. Por isso que não é algo intelectual. Quando Deus fala, alguma coisa acontece dentro de nós. A nível mitocondrial. Eu aprendi essa palavra. Amém. A gente aprende. A voz de Deus é poderosa. Ela faz dar cria às corças. Ele nos fortalece, nos rejuvenesce a voz de Deus. Faz você dar fruto na velhice. Salmo 113 diz. Amém. É Ele quem sara, é Ele quem liberta. Renova na velhice. Amém. E te coroa de graça e verdade. Ele dá vida. E você, quando ouve a voz de Deus, é como se você sabe o que fazer. Amém? Você sabe o que fazer. E Deus está gerando em nós essa confiança, dizer assim, você foi criado por Deus, você é uma nova criatura. É isso que importa. E a nova criatura tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Confia nele. Nós vivemos pela voz do Senhor. É por isso que a nossa vida é vivida para ouvir a voz de Deus. Esse é o grande ensinamento de Deus para nós. Por isso que, em resposta a tudo que nós estamos vivendo, que Deus te dê mais fome, que o teu coração esteja mais aberto, também que o teu coração esteja mais sedento. Nunca resiste, recebe a voz de Deus. Ele vai nos guiar por sua voz. Nós vamos viver pela voz de Deus e nós vamos vencer pela voz de Deus. Essa é a nossa vida. Isso é fé. Amém. A fé que vem quando Deus fala.